E que hoje trouxe a palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Abre aí. Todos abriram? Sim. É um único versículo, mas preste muita atenção nesse versículo, porque ele esconde muita coisa aí. Se você não prestar atenção, você não vai conseguir pegar aquilo que Deus deseja falar. Então vamos lá. Porque, portanto, depende da sua vida, se alguém agora está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, algumas Bíblias vão falar as coisas passadas, as coisas velhas, já o quê? Passaram. E eis que surgem novas coisas. Quem estava domingo aqui? Domingo foi algo muito forte. Nós fizemos ali algo ali muito especial que Deus colocou nos nossos corações. Eu digo que foi muito especial porque Deus falava no meu coração: as pessoas precisam se arrepender e sair daqui salvas. E aí a gente tomou a decisão, todas as pessoas que ainda não tinham aceitado Jesus, tomou a decisão de aceitar. Aqueles que estavam fracos na fé, tomaram a decisão de declarar que estavam se levantando, que ia dar certo. Não foi assim? Foi maravilhoso? Só que aí que está a coisa. Agora a gente acabou de ler que aqueles que agora estão com Cristo são o quê? Novas criaturas. As coisas do nosso passado têm que ficar onde? Lá atrás. Eis que novas coisas surgirão agora. Ou seja, quando a gente chega para Deus, a gente está cheio de defeito. Só que essa palavra disse que esses defeitos agora precisam ficar aonde? Lá atrás. Ah, pastora, mas é difícil. Eu tenho um monte de defeito. Como que eu vou deixar lá atrás? Simples. Colocando qualidades no lugar desses defeitos. É assim que funciona. Quando você aprende, você se torna uma pessoa corajosa, o medo automaticamente vai. Não é assim? Então, agora, essas novas coisas que vocês terão, serão a nova realidade de vocês, aquilo que vai fazer parte da nova vida de vocês. Vocês aceitaram Jesus e disseram: Jesus, eu te aceito, eu quero viver com o Senhor, eu quero viver para ti. Não foi isso que vocês fizeram? Então, houve agora uma divisão. Até aquele momento você era uma pessoa que morreu. Agora você é uma nova criatura. E você vai ter que aprender a ser diferente do que você estava sendo antes. Amém, pessoal? Amém. Bom, existem muitas virtudes, né, que são qualidades que Deus deseja que o cristão tenha. São muitas, são inúmeras. Conforme a gente vai vindo para a igreja, a gente vai aprendendo e colocando aquilo que a gente aprende, essas virtudes na nossa vida. Amém? Mas hoje eu quero falar sobre cinco virtudes muito importantes. Hoje eu quero falar sobre os 5 R's. 5 R's que são como um tesouro. Se você tiver esses 5 R's na sua vida, você vai ter um tesouro na sua vida.
Bom, vamos abrir aqui o nosso baú do tesouro e vamos entender quais são essas 5 virtudes, esses 5 R's. Por que 5 R's? Porque são virtudes que começam com a letra R. Hoje começa com a letra R. Quem vai ser a primeira pessoa a vir aqui pegar a primeira virtude? Quem vai? Quem vai? Opa! Ó, quem? O Gabriel. Mas não podia ser diferente, né, Gabriel? Primeira virtude. Abre aí, mostra pro pessoal. Resistência. Resistência. Vamos começar então falando da resistência, que numa definição simples, né? A gente pode dizer que é o ato de resistir, né? Uma força que se opõe à outra. Eu vou dar um exemplo. Vem cá, Thiago, que você é pequenininho. Já é pequenininho. E aí, pensa na nossa vida, que na caminhada da nossa vida, a gente começa caminhando, vai lá, caminha aí. Assim é a caminhada da nossa vida. Você começa a caminhar com Deus, mas será que é fácil assim? Algumas coisas vão se opor no meio do caminho. Então vem um obstáculo e para aqui na frente dele. E agora? E aí, esse obstáculo vai falar assim: eu vou derrubar ele, vai lá, derruba ele. Ai, que nossa, mas o obstáculo foi fácil. Olha só, o que a gente precisa fazer na caminhada? A gente precisa se fazer grande, mesmo sendo pequeno. Muitas vezes o obstáculo é maior do que a gente. Mas o obstáculo é grande, eu tenho que me fazer maior ainda e resistir. Então é como uma força, resistência é como uma força. Vira aqui, ó, em mim. Eu vou derrubar ele. Ele está deixando? Não. É uma força se opondo a os problemas. Vem e fala, eu vou te derrubar, cara. O problema vem e ele quer o quê? Te derrubar. Mas resistir é o quê? Não vou cair. É você se firmar. Resistir é falar, eu não vou ceder. Eu vou dar um exemplo. Vocês aceitaram Jesus no domingo. Vocês falaram assim, meu Deus, eu não vou mais pecar a partir de hoje. Chega lá fora, que o diabo quer que você faça? Ah, você vai pecar sim, vai lá pro pecado, cara. Você está no caminho errado, vai lá pro pecado, vai pro pecado. Não quero. Se você for mole, você vai ceder. Mas se você é uma pessoa resistente, você vai ceder? Você vai resistir. Resistir. E resistir é a virtude que todo cristão tem que ter. É a virtude que os grandes homens lá da Bíblia tinham. É a virtude que Jesus tinha. Jesus não resistiu à tentação, ele era resistente. Ele não resistiu tantas imposições, obstáculos que se opuseram para ele não cumprir o chamado dele. Ele desistiu e falou, está mais difícil do que eu esperava. Ele falou isso? Ele foi até o resistência. Você tem que orar e falar, Deus, me faz uma pessoa resistente. Que o pecado vem, eu falo, eu vou resistir. Que o desânimo vem, e você respira, se levanta e fala, Senhor, eu vou resistir. Hoje eu não estou com tanta vontade
mesmo sem vontade. Porque eu serei resistente. Uma hora o diabo vai entender que não pode mais colocar a vontade de você não orar, porque você vai orar de qualquer, que isso não te abala, porque você é resistente. Então, aprenda a ser resistente. Isso funciona para a fé, isso funciona em todos os aspectos da sua vida. Resistência. Sempre que você vai estudar, por exemplo, vai fazer uma prova, tem obstáculos que se opõem, você olha e fala, não vou conseguir. Ah, então eu vou desistir de estudar? Não. Resistência. Eu vou ler de novo, vou buscar ajuda, buscar de quem sabe, procurar no Google. Eu vou tentar encontrar uma saída. Eu vou resistir àquela dificuldade. Isso é em todos os aspectos. Na nossa casa, no nosso trabalho. Resista. Resistir é insistir, é persistir. Isso é resistir. Amém, pessoal? Amém. Então, seja resistente. Próximo. Já? Já está aqui. Vamos lá. Diga. Resiliência. Resiliência. E olhando lá no dicionário, né? A resiliência é a capacidade de retornar ao estado natural de excelência, superando uma situação crítica depois de passar por um grande problema. O que isso significa? É a habilidade de voltar rapidamente para o seu estado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do que é resiliência, né? Resiliência é como, por exemplo, um lutador. Ele está numa luta e ele levou ali um soco, caiu, foi nocauteado. O normal é que quando uma pessoa é nocauteada, ela o quê? Fique no chão. Porque ela foi o quê? Nocauteada. É normal que ela fique no chão. Porque ela recebeu uma carga tão intensa que desestruturou. Mas a resiliência é você, depois de ter tomado esse baque, você com muito custo, você vai fazer o quê? Se levantar. Se levantar. E mesmo se você tomar outro baque do outro lado, a pessoa que é resiliente, ela vai falar assim, agora já deu. Já deu para mim. Ela vai falar isso? Não. O que ela vai fazer? Se levantar. A gente passa problemas na nossa vida que a gente pensa que é o fim. Quem já passou problemas na sua vida que você falou assim, agora é o fim? Quem já? Gente, eu já muitas vezes, quando eu achava que era o fim, Deus me dava força, eu me levantava, continuava. Só que ali na frente, na minha caminhada, vinham novos baques e eu o quê? Passava por um problema e ó, pumba. E eu falava assim, eu me recuso. Fala para a pessoa do seu lado. Precisa se recusar a ficar no chão. Eu me recuso em ficar no chão. E aí, você levanta. Mas é fácil? Falando até parece que é. Mas no meio do baque que você tomou, você levanta meio torto, meio com uma dor, uma dificuldade. É só Jesus para levantar a gente. Mas que bom que Ele está
aqui para levantar a gente. E Ele levanta mesmo quando a gente deixa Ele levantar, porque a gente tem que deixar Ele levantar. Porque Ele quer levantar todo mundo, mas existe o livre-arbítrio. Ele quer levantar todo mundo, mas Ele só levanta quem quer ser levantado. Olha que coisa. Ele quer levantar todo mundo, mas você precisa querer se levantar para Ele te dar força. Ele não vai te arrastar, vai arrastar você para o outro lado. Não. Você quer? Quer, então eu te ajudo. E a resiliência é isso. É você conseguir voltar, sabe, ao seu estado. Sabe? Quando eu penso em resiliência, eu penso muito num bambu. E uma vez eu fiz um estudo e preguei até sobre o bambu, não sei se vocês vão lembrar, né? Que o bambu, tem um bambu, uma espécie que desce, né? Ele cresce muito assim, enraiza muito profundamente. Então quando vem um vento forte, o que o vento faz? Curva ele ali, você olha e fala, quebrou. Mas ele volta pro lugar. Não quebra. Você tem que ser essa pessoa. O diabo fala assim, quebrei. Pô, né? Era para acordar mesmo. O diabo fala, quebrei, agora quebrei, né? Você faz. É muito engraçado que a gente lá na fábrica, né? A gente recebeu a visita lá da televisão que foi fazer uma reportagem sobre a fábrica, sobre o crescimento da fábrica. E é muito engraçado que a gente estava contando a nossa história para eles. E eles, quando eles faziam assim, aí era para ter sido o fim. Aí a gente falava, aí crescemos mais. A gente foi contando, né? As histórias. Quando começou só eu e a Angélica. E aí chegava na gente e falava, marceneira, mulher. Que nada. Que horrível. Nem existe marceneira mulher. Jogava uma carga assim, ó, de desânimo na gente. O diabo falava, consegui agora parar elas. Vamos desanimar, vamos murchar. A gente fazia igual bambu. Crescia. Quando pegou fogo a fábrica, parecia o fim. Quem viu as chamas do lado de fora, concorda comigo, parecia o fim. E aí, a gente, com a responsabilidade dos nossos clientes, o que a gente fez? Abriu um outro local para poder suprir a necessidade dos clientes e a fábrica dobrou. Que coisa! Quando já falou, agora foi! A gente fez mais alto ainda, maior. Cada vez assim. Cada vez que o diabo tentava se impor assim, eu estava contando o nosso testemunho, falei de quando eu passei tudo que eu passei com câncer, o diabo falou, agora vai, agora acabou o sonho. E aí vem, é isso. Resiliência é você entender uma coisa. Desistir não é opção. Fala com a pessoa do seu lado. Desistir não é opção. Não é opção. Desistir da sua fé por causa dos problemas, das dificuldades. Ela vai acontecer, problemas e dificuldades. A paz absoluta nós viveremos na glória. Aqui nós teremos muitas dificuldades. Aqui nós erramos. Aprendemos com os nossos erros. Aqui a gente falha, a gente aprende com o erro do outro, que dói menos, né? A gente tem que procurar aprender com o erro do outro, dói menos do que com o nosso próprio erro. Mas a gente precisa aprender a ser resiliente. Resiliente é, tomei por tropeção, limpa e levanta. Puxa, pastor, eu prometi para Jesus que eu não ia cometer esse erro ontem. E aí, sem querer, eu cometi esse erro hoje. Acabou, minha vida acabou. Não. A resiliência é você poder olhar e falar, eu errei, foi um tropeção, mas não vai mais acontecer. Agora eu vou me policiar mais. Se não foi o suficiente, eu vou me policiar mais.
E não falar assim, eu não presto mesmo, eu sou um lixo mesmo, eu não vale a pena mesmo, e voltar ao seu estado de chão. Não, é estar no alto, e até quando o diabo quer te empurrar para o chão, você bateu, subiu, rápido, e não fica no chão. Porque se você tropeçar, quem é que já tomou um tropeção daqueles gostosos que você ficou sem graça na rua? Quem já? Já? Daqueles feios assim. O que é melhor? Você cair e ficar lá morta no chão? Ou você cair e já levantar? Como se nada tivesse acontecido, segue. Você tem até um vídeo, puxa, não vai me mostrar agora não. Me mostra quando você terminar, tá bom? Ela tem até um vídeo dela caindo. Então, olha só. Gente, a gente tem que aprender a isso, sabe? Quanto mais tempo, se você cair na lama, quanto mais tempo você ficar lá rolando no chão, que dor! O que vai acontecer? Você vai ficar mais? Agora, se você tropeçou e já levantou, opa, eu pego aqui e a gente resolve mais fácil. Sujou um teco. Agora, tem gente que ela cai no pecado e ela vai se lambujar. Aí não dá. Você tem que aprender a ser resiliente. Próximo, quem vai pegar aqui o próximo R? Próxima virtude que nós precisamos ter, que é valioso como um tesouro na vida do cristão. Quem? Tá. Responsabilidade. Nossa, essa daí saiu para a pessoa certa. Responsabilidade. Você vai lá no dicionário, a responsabilidade, né, demonstra a qualidade de quem é, tá ali, responsável, né? Mostra a qualidade de quem é responsável. Mas eu achei muito interessante que fala assim, que tem a obrigação de responder por atos. Olha só, ou por uma coisa confiada. A palavra responsabilidade está relacionada com a palavra em latim respondere, que significa responder. Eu achei muito interessante isso, porque, gente, responsabilidade é você entender que você responde pelos seus atos. É entender a colheita. Quando a gente fala, fulano é irresponsável, ele não entendeu a colheita. Uma pessoa sai da fé, uma pessoa com pleno conhecimento, por exemplo, da palavra de Deus, do céu, do inferno. Não estou falando de um jovem que está começando na fé, estou falando de uma pessoa que teve um encontro com Deus. Meu, a pessoa conheceu. Aí a pessoa se afasta. Existe um nome: irresponsável. Porque não conseguiu entender a colheita. Se a pessoa entender a colheita, ela não faz aquilo. Ela não faz aquilo. Mas as pessoas, elas não compreendem a colheita. Toda ação tem uma reação. Tudo que você faz, você tem que fazer com responsabilidade, porque você vai responder a tudo aquilo que você faz. Você tem que entender isso. Isso é na sua casa, como esposa. Quem é esposa? Mãe, pai, filho. Isso na sua casa, você vai responder como esposo que você foi. Você vai responder como filho que você foi para os seus pais. Isso no seu serviço, quem trabalha? Você vai responder como trabalhador que você é. Se você é um bom trabalhador, um mau trabalhador, você vai acabar respondendo. Um mau trabalhador vai ser mandado embora. Ou pior, se tem uma coisa pior sem ser mandado embora, é você ficar lá para sempre sem possibilidade de crescer, porque você não muda.
Você vê todo mundo crescendo, menos você, porque você não muda. Então é pior. Você vai colher, você vai responder pelos seus atos no seu trabalho, na sua escola. Se você não estudar, você vai repetir de ano, você vai tirar 0 na escola, você vai responder pelos seus atos. Entenda uma coisa, você precisa ser responsável de entender que a colheita vem. E se isso acontece na nossa vida física, não vai acontecer na vida espiritual? A colheita vem em muitos aspectos. Quando eu fiquei doente, você acha que eu falei, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Ou será que eu falei, Deus, me perdoa por eu não ter me alimentado direito? Porque eu entendi. Eu não entendi. Eu peguei um médico bom que esclareceu assim as coisas. Tipo, eu tô com diabetes. Por que o diabo colocou diabetes em mim? O diabo? O diabo colocou você? Ou você colocou? Você comeu a diabetes? Você trouxe para... Então a gente responde. A nossa vida responde, gente. A gente precisa aprender. Se a gente não aprender enquanto é tempo, a gente vai se lamentar com a colheita depois, que aí não dá mais tempo de mudar. Então, enquanto a gente está vivo, ainda dá tempo. Espiritualmente falando, eu respondo. Eu respondo pela alma que não pode ser salva porque eu não estou dando bom testemunho. Se você não está dando bom testemunho, você vai responder pela vida daquela pessoa que não pode ser salva por causa do seu mau testemunho. Olha que forte. Você responde. Você responde por tudo que você faz. Ser responsável é entender que você responde. Porque sendo responsável ou irresponsável, você vai responder por tudo. Não é assim? Se você erra, você vai preso. Se você rouba, você não vai ser preso? Mas eu achei que eu não ia ser. Mas foi. Não é assim? Se você age mal, você colhe aquilo. E se você agir bem, não é certo que serás aceito? É certo? Não é isso que Deus falou para Caim? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se você fizer tudo certinho na sua vida, não vai dar tudo certo? Vai. Então, vai fazer tudo certinho. Vai ser responsável pelos seus atos. Vai pensar antes de falar, pensar antes de fazer. Isso é ser responsável. Ser responsável com as suas palavras. Ser responsável. Amém, pessoal? Então, entenda que tudo que a gente está falando é muito importante. Primeiro foi o quê? O que eu falei lá? Resistência. Segundo foi o quê? Resiliência. Esse terceiro é o quê? Responsabilidade. Já 3 coisas que você vai ter que olhar para a sua vida e falar, não tinha nenhuma delas, agora eu vou ter que pôr as 3. Mas não cabe aqui, pastora, cabe, é só arrancar a falta de responsabilidade, que a responsabilidade entra. É só arrancar a desistência, que a resistência entra. Assim, a gente vai fazer assim. Amém, pessoal? É só arrancar o desânimo, que a resiliência cabe. Quem vai pegar o próximo aqui? Quem vai? Pastora, viu? Próximo R, pastora. Respeito. Pastora falou igual aquela menininha da televisão. Respeito. Ela não falou igual? É que eu sou neném. Respeito. Tem 25 anos. Ai, pronto. Respeito. E a palavra respeito, ela indica consideração, né? Atenção,
estima pelo outro, pela sua existência. Então, a palavra respeito, a gente primeiro vai entender que é essa estima pelo outro. Eu ensinava isso para os adolescentes no domingo, quando eu falei para eles: a pastora pediu para vocês ficarem em pé, e vocês desrespeitaram ela por quê? Eu falei: quem vocês estão pensando que são para poder desrespeitá-las? O respeito é algo muito importante. Se você não tem respeito, você não é cristão. Você pode ter todas as qualidades que existem. Se você não for uma pessoa respeitosa, né, uma pessoa que respeita as pessoas, você não é cristão. É muito importante você respeitar o seu próximo, você respeitar as pessoas, você respeitar a Deus. E também é importante você respeitar você. Como assim? Como assim? Como me respeitar, pastora? Respeitar as pessoas, tudo bem. Respeitar a Deus, tudo bem. Respeitar a si mesmo te faz não aceitar aquilo que você não merece. A gente teve um curso, né? Mas era sobre empresa, tudo. Mas uma coisa que ficou assim bem clara é sobre a questão do merecimento. Você precisa entender. Você precisa entender que você tem que se respeitar. Se você não se der o respeito, você vai aceitar coisas ruins na sua vida. Eu falo isso para os adolescentes. Se você ficar com um menino, não fizer um namoro certinho, bonitinho, você vai orar e vai namorar com a pessoa só vai namorar com você. Se você fizer tudo errado, vai ficar, aquela pessoa ficou com você, ficou com a outra, aquela pessoa trai, aquela pessoa faz um monte de coisa errada, quer que você faça um monte de coisa errada. Se você aceita isso, você está dizendo que você merece esse tipo, essa mensagem que você está mandando para o seu cérebro. Eu mereço esse tipo de tratamento. Quando alguém te trata de forma ruim, de forma rude, de forma feia, de forma tóxica, e você aceita aquele tratamento, você enviou uma mensagem para o seu cérebro: você merece esse tratamento. Você está enviando uma mensagem horrível. Por isso que muita gente apanha do marido e continua casado, porque acha que ela acha que merece. Ela acha que merece. Ela acha que ela merece, porque você manda essa mensagem. Agora, quando você entende assim: eu não mereço isso. Quem aqui é filho de Deus? Você é filho do rei. Cadê as mulheres? Mulheres, papai te chama de princesa. Cadê os homens? Papai te chama do quê? Príncipe. Filhão. Princesa. Se papai te chama de princesa, você aceita neste mundo ser chamada de vagabunda numa música, com os caras do seu lado, assim, olhando para você e te chamando, você é uma vagabunda? É isso que você merece? Você está dizendo que é isso que você merece? Quando eu ouço músicas que não agradam ao Senhor, quando eu ouço músicas que desrespeitam com palavras a mulher, o relacionamento. Ontem a gente estava dentro do carro, eu encostei na frente de um local onde a gente foi comprar um negócio e a música entrou dentro do carro, assim, ó. Eu falei: gente, o relacionamento de homem e mulher não é mais amor, agora virou uma tranqueira.
vagabunda. Que tudo bem você chamar de vagabunda. Para com isso. Respeite as pessoas. Mas acima das pessoas, respeite a você. Eu digo acima das pessoas porque o mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Então, se eu não amo a mim mesmo, eu nem sei como amar o próximo. Eu nem posso me dedicar ao próximo se nem a mim eu não amo. Como que eu vou respeitar o próximo se eu não me respeito? Se dê o respeito. Não aceita que ninguém fique passando a mão em vocês, meninas. Não aceita que os moleques ficam querendo ficar com vocês, tirar proveito de vocês. Não aceita isso não. Saia dessa posição de vagabunda, se respeite. Mude as suas vestes. Mude as suas vestes. Pega aquele decote que está aqui embaixo mostrando o teu peito. Pega aquela blusa que está no lixo. Usa uma roupa decente. Pega aquela mini saia que está ali mostrando tudo. Que te coloca, faz quando você coloca aquela mini saia, você envia uma mensagem para o seu cérebro. Eu sou uma vagabunda. Joga no lixo. Porque se você continuar desse jeito, você vai servir para os homens olhar você. Mas ninguém vai querer ter um relacionamento sério com você. Nem no mundo. Você não é levado a sério. Quanto mais na fé, na igreja, alguém vai te levar a sério. Mude sua forma de se vestir. Mude sua forma de falar. Vulgar, falando palavrão, chamando a amiga de que a amiga já é isso, é aquilo, falando palavrão, toda vulgarzona. Mude. Respeita o outro e respeita você. Respeita o teu corpo, que é templo do Espírito Santo. Respeita as tuas palavras, porque a tua língua, ela foi consagrada para falar do nome de Deus. Então se respeite. Amém, pessoal? Sem respeito não vai chegar em lugar nenhum. Entenda isso, amém? Próximo e último R. Vamos lá, último R, carinho. Resolução. E resolução é a qualidade de resolver, é o ato de resolver, é o ato de tomar uma decisão firme, segundo o dicionário. Tomar uma decisão firme, resolver, é solucionar. Tem gente que não resolve a vida. Como não resolve a vida, então você vai tropeçando nas pontas soltas que você deixa, e você está sempre no chão. Vira uma pessoa do seu lado, fala assim, ó, está na hora. Fala assim, ó, chegou a hora. Chegou a hora de resolver as coisas. De resolver as coisas. Meu amado, você precisa aprender a resolver. Você precisa aprender a resolver. Resolver é a qualidade do cristão. Ele não se embola. Ele não se embola. Ele resolve. Se tem um trabalho para fazer, ele não vai empurrando com a barriga. Amanhã eu faço, depois eu faço, outra eu faço. O que ele faz? Faz. Hoje eu vou ficar até tarde. Mas eu vou resolver. Você está com um problema na sua casa? Pô, na minha casa eu não consigo me organizar. Sempre falta dinheiro, está sempre difícil. Você vai empurrando com a barriga. Cristão faz isso? Cristão faz o quê? Resolve. Vamos sentar aqui. Família, vamos sentar aqui, ó. Redor da mesa. Redor da mesa. O que a gente pode melhorar? No que a gente pode economizar? O que a gente está esbanjando
Por isso que a gente não está tendo outra coisa. Aonde a gente não está tendo inteligência. O que o cristão faz? Ele resolve. Se tem um problema no casamento, estava atendendo uma pessoa e falou: já estou há 5 meses sem olhar para a cara da pessoa. Isso é resolver? O que é resolver? Sentar e resolver. Nós vamos resolver. Como que vai ser, como que não vai ser, e vou fazer acontecer. Resolver. O problema é que é muito cristão que não resolve as coisas. Às vezes tem um problema com a outra pessoa, em vez dela chegar e resolver, é o seguinte: estou vendo que você tem um problema comigo, mas eu não tenho nada contra você não, tá? Pelo contrário, eu oro por você. Me perdoa se eu fiz alguma coisa que está te deixando desse jeito. Pastora, mas eu não fiz nada errado, eu também. Tudo bem, mas você está o quê? Resolvendo. Tem a ver com a tua vida, você resolve. Se ela tem mágoa, se ela é desse jeito, o problema é você tem alguma coisa a ver com isso? Da sua parte vai ficar o quê? Resolvido. É resolver. Eu não estou gostando das atitudes que meu filho está tomando. Eu estou achando que ele faz. O que você faz? Resolve. Senta, conversa, muda. O que está acontecendo? O que eu posso fazer? É resolver. E o resolver começa com conversar. Pode ver, não é assim? O resolver não começa com conversar. Alguém está com um problema assim, vamos fazer um atendimento? Conversa e aí o quê? Resolve. A gente precisa aprender a resolver as coisas. E eu digo uma coisa para você muito séria. Talvez você fale assim: pastora, você não faz ideia do que eu já vivi. Quem aqui já viveu coisas difíceis, traumas grandes na sua vida? Levante a sua mão. Quem aqui já sentiu muita dor pelo que fizeram com você? Levante a mão. Eu vou falar uma coisa para você, irmã. A dor não foi culpa sua. A dor que te causaram talvez não tenha sido culpa sua, mas a cura é responsabilidade sua. A cura dessa dor você vai ter que resolver. Conversando com a pessoa, até mesmo conversando com Deus. Porque você não vai conseguir entrar no céu de bagagem. Lembra? É estreito. E a porta não passou por reformas. É estreito. Você não vai entrar no céu com bagagem. Esse monte de confusão, de problema que você se mete, você vai ter que resolver. Mesmo que seja algo errado que você tenha feito. Puxa, eu estou num problema porque eu menti. E a mentira é assim, né? Vira uma bola. Ou eu estou num problema porque eu falei uma coisa que não deveria falar. Fiz uma fofoca, não era para eu fazer. O que eu faço? Resolve. Vá na raiz, peça desculpa, resolve. Você não vai poder entrar com bagagem. Compreende isso. Você vai ter que entender que é preciso resolver. Amém, pessoal? Amém. A nossa vida, ela é como uma corrida, como um exemplo que eu falei para vocês aqui no início. É como uma corrida. Vem cá, tem alguém aqui na frente do seu meu corredor. Cadê? Você levantou a mão? Não, tem. Alguém levantou a mão? Gabriel. Vem cá, Gabriel. Começa a correr aí, Gabriel. Vem no seu lugar aí. Isso. A vida é o quê? Uma corrida. Uma corrida. E a palavra de Deus fala assim, quem falou foi Paulo. Ele falou um dia assim, prossigo para o final da corrida. Algumas Bíblias vão falar, prossigo para o alvo.
a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Fica de pé aí você. Faz a sua corridinha aí. Tranquilo agora. Ó. Resistência. Presta atenção. Resistência é quando você aguenta correr. Isso é resistência. Fala aí, resistência. Resistência é quando eu aguento correr. Vai lá, pessoal. Resistência. Resistência é o quê? É quando você aguenta correr. Resiliência. Resiliência é o quando você aguenta correr, depois caindo, levantando e saindo, correndo de novo. E aí? E aí? Resiliência é correr, cair, levantar e correr de novo. Isso é resiliência. Responsabilidade. É a razão. O motivo. O porquê. Você deve continuar correndo. Respeito. Estão cansados ali, ó, galera? Não. Ótimo. Ali é mais. Vai correr. A vida é uma corrida. Paulo falou que ele corre. Aí, ó. Ele corre até o final da corrida. Então vamos lá. Respeito. É a forma. Como nós devemos correr. Resolução é o que te faz todos os dias decidir sair da zona de conforto e correr até o alvo. E no alvo chegaremos. Você terminou aí? Deu para entender ou não deu? E é isso, galera. Pode sentar? Não, pode ficar que nós vamos orar agora. A galera faz uma corridinha de 2 segundos. Os jovens fazem uma corridinha de 2 segundos. E já está assim, ó. Não pode ser mole, não. Tem que seguir na fé. Amém, pessoal? Amém. A gente vai pedir então para Deus. A gente vai pedir para Deus tirar os defeitos para poder caber estas virtudes. Amém? Se você quer isso, quer ser como Jesus, porque Jesus tinha essas 5. Jesus tinha essas 5 virtudes. Jesus foi tudo isso. Se a gente for como Jesus, a gente vai ter tudo isso. Nós vamos pedir para Ele, já que Ele é Cristo e nós somos cristãos, pequenos cristos, vamos pedir para Ele as virtudes que Ele tinha. Amém? Lembrando que resolver é a atitude ali, ó, firme. Resolução é o ato de resolver com firmeza as coisas. E a gente tem que resolver buscar a Deus todas as manhãs. Porque hoje a gente está recebendo uma carga de fé. Chega lá fora, o diabo vem com uma carga de peso para querer jogar a gente para baixo e nos desanimar. Lá fora a gente vai ter que respirar e falar: Senhor, eu não vou me esquecer daquilo que o Senhor me ensinou na tua casa. Amém?